A Aline é vice-presidente executiva global de marketing da Unilever, que é uma empresa quase centenária. A Unilever é de 1929. Está presente em dezenas de países e com mais de 400 marcas. E ela comanda exatamente essa a parte de marketing institucional da empresa. Querida, É. muito obrigada por estar aqui comigo. Eu sei que em Londres são 4 horas a mais, não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que você é uma pessoa de uma energia imensa, sempre com esse sorriso, sempre disposta. É uma coisa Graças a Deus. impressionante. É impressionante a tua energia, incansável mesmo. E acho que você tem isso na vida pessoal e profissional. Você me Então, conhece bem, Lilian, você conhece a minha família, já esteve aqui em Londres comigo várias vezes. E realmente, eu tive esse privilégio de não precisar dormir muito na minha vida. Eu acordo todo dia super cedo, eu acordo por volta das 5h30 para meditar e vou dormir normalmente muito tarde. Eu parei de trabalhar faz umas 2 horas só. E, enfim, mas está tudo certo, vamos embora. e eu estava contando aqui, bom, você tem 30 anos de Unilever, que já é uma loucura, Uma né? loucura. Não dá nem para contar. Uma dinossauro, uma dinossauro. Mas uma dinossauro inovadora e que recentemente, não, uns 4, 5 anos, você assumiu esse cargo de vice-presidente global de marketing, que já é uau, e daí você ainda criou uma outra história que é a de líder de diversidade e inclusão, que é um tema urgente e delicadíssimo, né? Porque você daí vai tratar do quê? De mulheres, negros, LGBTQ, pessoas com deficiência, que mais? Pessoas mais velhas. Olha, exatamente, tem tantas dimensões. Tem uma questão das religiões também. A Unilever participa de economias em 190 países. Então, uma diversidade imensa. E existem estereótipos e existem preconceitos de todas as formas e todos os jeitos. Então, é realmente complexo, mas é fascinante também. E eu acho que é um dos assuntos mais importantes da atualidade. E eu acho que esse sweet spot entre marketing e diversidade é fenomenal, porque, na verdade, hoje, empresas como a Unilever, onde a gente tem mais de 400 marcas, a gente tem um budget enorme de 7 bilhões de euros para investir nessas marcas. Se a gente tiver um investimento consciente, imagina que referências maravilhosas a gente vai poder estar criando com os nossos filmes, né? Com as nossas propagandas. E, então, tendo essa consciência da área de diversidade e inclusão, me ajuda muito também a direcionar a equipe toda de marketing. Aline, agora, o que me chama a atenção é que Sim, isso hoje é uma pauta mesmo, né? Explícita, sim. urgente, mas eu sei que você fala disso há muito tempo e com muita propriedade. Quando que você começou a acordar para esses temas, para essas pautas? Olha, eu vou te contar uma história que é uma história verdadeira. Eu passei a minha infância no Brasil, fui criada no Brasil, e no Brasil eu acho que a gente tem condições de ter uma infância maravilhosa. E quando eu estava crescendo, apesar de ter pais maravilhosos que me deram muito amor, carinho e confiança, eu olhava para as referências que eu tinha ao meu lado e eu pensava assim: quando eu crescer, eu vou ser como minha mãe, eu vou ser uma professora. Ou então você como minha tia, você uma dona de casa, com família, com filhos. Essas eram as minhas referências. Até um dia que um filme do Ridley Scott veio para o Brasil,
que era um filme que chamava-se Alien, era um monstro. Eu não sei se você lembra desse filme, Lilian. E esse filme veio, e o tradutor no Brasil, ao invés de chamar o filme de Alien, chamou o filme de Aline, meu nome, né? E aí e foi um desastre na escola, todo mundo me perturbando, me chamando de Aline, o monstro, Aline isso, Aline aquilo. Eu fiquei realmente perturbada. E minha mãe falou, Aline, vai para o cinema, assiste esse filme e vê o que é. E eu fui. E pela primeira vez na minha vida, eu devia ter uns 12 anos, eu vi uma mulher sendo a protagonista daquele filme, que era Sigourney Weaver fazendo o papel do Maravilhosa. Sargent Ripley. Maravilhosa, maravilhosa. E ela liderou a espaçonave, matou todos os monstros, dava ordem em todo mundo. Eu fiquei em transe com aquela mulher. E era como se a Sigourney estivesse olhando para mim e falasse, Aline, acorda, menina, você pode ser o que você quiser da sua vida. E, obviamente, eu sabia que aquilo era um filme, obviamente, eu sabia que aquilo era uma ficção, porém, aquela representação mudou a maneira de pensar a respeito do meu futuro. Então, hoje eu vejo o quanto a gente tem uma responsabilidade enorme cada vez que a gente faz isso na propaganda. E no Brasil, eu passei uma parte da minha carreira no Brasil. Eu me lembro de uma passagem super importante, que agora é muito relevante, que foi nos anos 90, onde a gente criou uma linha de produtos para pele morena e negra, era a marca Vazenol. E não tinha nenhum produto, imagina, o Brasil, com uma população negra naquela época, nos anos 90, devia ser quase 50%, e não tínhamos nada para a população negra, nada especial, né? Nada que fosse feito com carinho, né, para a população negra. E nós criamos essa linha de produtos. Vazenol apresenta 3 mulheres marcantes. Patti, delicada e extrovertida. Ana, sensível e dinâmica. Lia, romântica e determinada. O ponto em comum? Uma pele sempre bonita. O novo Vazenol Pele Morena e Negra foi especialmente criado para valorizar a nossa tonalidade natural e eliminar o aspecto ressecado. Hidratação que dura o dia todo. Vazenol. Quanto mais você se cuida, mais você se gosta. Então, e aí a gente fez esse filme foi feito até com a McAnerson. Foi um filme que a gente fez com o maior respeito, com 3 mulheres lindíssimas, e foi um filme que deu muito o que falar, porque foi a primeira vez no Brasil que nós criamos uma campanha onde mulheres negras eram protagonistas. E com a Patti de Jesus, que hoje é uma atriz ótima, está arrasando, você ainda teve visão de futuro. Espetacular. Ó, também fiz o primeiro filme da Gisele Bündchen, também fui eu, viu? Um filme antigo com a marca Vinólia, que nem existe mais, o sabonete Vinólia, que existia há muito tempo atrás. Enfim, mas voltando para a questão negra, a população negra teve uma reação tão positiva, tão positiva. Eu me lembro que teve uma ONG que falou, Aline, agora você é a nossa negra emérita, porque essa transformação, se enxergar na televisão, se enxergar com respeito, ser bem representado, é uma coisa que não tem preço. E então, essa coisa vem de muito tempo. Obviamente, depois a gente fez a campanha maravilhosa de Dove, da Real Beleza, que também eu acho que teve uma grande repercussão, ainda tem, a gente tem essa campanha até hoje, mais de 13 anos. Mas mais do que a campanha, Lília, eu acho que o importante é a gente representar na propaganda, mas também fazer alguma coisa de prático na vida das pessoas. Então, a gente tem as nossas marcas com propósito, e a marca Dove é uma das marcas que já investiu milhões em treinamento. A gente já treinou mais de 40 milhões de meninas em termos de autoconfiança. Fizemos uma parceria recentemente com a Warner, para a gente criar conteúdo infantil, onde façam com que as crianças tenham mais autoconfiança também. E, recentemente, eu não sei se você viu, mas nós ganhamos um filme, um curta, que ganhou o Oscar esse ano, em 2020. O filme chama-se Hair Love. É a história de um pai tentando pentear o cabelo da filha.
E isso veio combinado com uma ação também que nós fizemos junto com a marca Dove nos Estados Unidos, que chama-se The Crown Act, que é uma coligação, como se fala isso em português? Coalition, Coligação. Coligação. Coalizão. Coalizão, obrigada. Obrigada. Uma coalizão com várias empresas para que a gente pudesse mudar a legislação. Porque o que a gente percebeu nos Estados Unidos, isso também eu acho que ocorre com muita incidência no Brasil, é que nos Estados Unidos 80% das mulheres negras se sentiam obrigadas a prender o cabelo, a arrumar o cabelo ou alisar o cabelo, a modificar o estado do cabelo delas, porque não era aceito na sociedade. Então, muitas delas não podiam frequentar o ambiente de trabalho se o cabelo não tivesse preso. Muitas crianças, adolescentes não podiam assistir aula. Uma coisa absurda. Então, um preconceito enorme. E aí a gente criou esse grupo de empresas e a gente conseguiu, estamos conseguindo, a gente já tem, eu acho que 7 estados aprovados nessa nova legislação, que é proibido o julgamento ou o comentário de qualquer espécie a respeito de como qualquer homem ou mulher queiram usar o seu cabelo. Então, isso aí a gente está investindo demais em fazer com que existam mudanças sistêmicas. Não, você tem uma história muito interessante também em relação a cabelo e shampoo, que foi logo depois do Vazenol, que inclusive você teve uma experiência in loco que te deu insight. Você lembra disso? Lembro disso, Lília. Isso aí, eu acho que você está falando do lançamento do Hidraloe, que era eu vou te contar, teve uma fase onde a gente olhava assim para os nossos colegas todos e a gente se achava muito parecido. Era todo mundo, a maioria dos gerentes vieram das mesmas faculdades, enfim, não tinha muita diversidade. E a gente olhava para o Brasil tão diverso, que a gente resolveu sair do escritório. E a gente fechou praticamente a Unilever por 15 dias. E praticamente a Unilever inteira, não só marketing, foi dividido em grupos e nós resolvemos conhecer o Brasil e principalmente conhecer o consumidor de baixa renda. Então, nós ficamos vivendo bem perto de favelas, não dentro das favelas, mas bem perto das favelas pelo Brasil inteiro. E foi uma experiência transformadora para a empresa como um todo, em todos os sentidos. Mas nesse momento, observando, lá existiam algumas mulheres que tinham um desafio enorme em tratar do cabelo. Aquele cabelo lindo, cacheado, sem nenhum produto para que elas pudessem deixar eles com os cachos bem uniformes, do jeito que elas queriam. E passavam qualquer tipo de coisa no cabelo. Então, eu fiquei assim, horrorizada. Falei, meu Deus do céu, a gente precisa criar alguma coisa, algum produto, uma linha de produtos, uma linha de tratamento para esse tipo de cabelo. E foi aí que a gente criou, depois não foi imediato, porque demorou para criar esse tipo de produto, mas criamos uma linha que chamava-se Hidraloe para cabelos cacheados. Fizemos uma propaganda também, eu acho que essa aí você não deve ter. E se você tiver, não passa, porque ela é até cafona. Jesus! Anos 90, né? Mas foi um sucesso incrível. A gente tinha aquela música Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar. Novo Seda Hidraloe, só para os caracóis dos seus cabelos. O que essa história conta? Primeiro, que a gente tem que enxergar realmente quem é a sociedade, qual é a sociedade que nós estamos inseridos, entender se todo mundo realmente está sendo representado na propaganda, representado na linha de produtos. E se não, a gente tem que procurar fazer isso da forma mais respeitosa e da forma mais construtiva possível. Você acha que as marcas ganham ao gerar inclusão? Gera engajamento? Eu acho que ganham se elas forem autênticas. Eu acho que se marcas tentarem ser oportunistas, assim, da noite para o dia, resolverem serem os melhores amigos dessa comunidade, ou dessa comunidade, ou dessa comunidade, eu acho que aí é um desserviço para a marca, porque o consumidor consegue
sentir num segundo se a marca está sendo autêntica ou se a marca está querendo aproveitar daquele momento. Então, por exemplo, nesse momento que a gente teve de Covid-19 ou então do Black Lives Matter, a ordem que foi dada na Unilever é vocês estão proibidos de fazer qualquer tipo de ação que não seja coerente, consistente com o que vocês já vinham fazendo nas suas marcas. Então, as marcas que estão ajudando a comunidade negra, por favor, esse é o momento de vocês realmente atuarem. Mas marcas que nunca fizeram nada pela comunidade, shut up. Não é o momento de você começar a falar. Então, se você quiser fazer alguma coisa a partir de agora, porque realmente o momento é sério e é um momento de transformação, por favor, comece a fazer. Mas não comece a falar sobre o que você está fazendo. É o oportunismo versus o realismo, né? É isso aí, é isso aí. E que marcas que já estavam falando? Você tem exemplos de marcas que se Muitas... posicionaram em... Sim, bom, obviamente a marca Dove já vem fazendo há muito tempo, já vem fazendo um trabalho com a comunidade negra há muito tempo. A gente tem um investimento em ONGs no mundo inteiro para melhorar a qualidade de vida das pessoas de raça negra através da marca Dove. A área de treinamento para aumentar a confiança das meninas também é muito focado em escolas onde tem uma incidência grande de mulheres, de meninas de raça negra também. Mas além dessas marcas, a gente tem a gente fez uma aquisição há alguns anos atrás, uma marca chamada Shea Moisture. É uma marca que foi criada por um casal da raça negra. Criaram uma plataforma enorme, tem vários produtos incríveis e é uma marca extremamente atuante, é uma marca quase que ativista nos Estados Unidos. Agora, o importante é que a representatividade na televisão ou nas grandes mídias sociais de pessoas negras já acontece em praticamente todas as marcas da Unilever. E Ben & Jerry's teve uma a Ben & Jerry's, nossa, agora você lembrou. Ben & Jerry's foi a mais radical. Ben & Jerry's é sempre a nossa marca mais radical, mais ativista. Ben & Jerry's, ela é uma marca que já vem investindo na justiça racial há muito tempo, assim como já vem investindo em sustentabilidade, já vem investindo também em LGBTQI+. Mas nesse caso aqui, a Ben & Jerry's criou um programa, criou um movimento abaixo da supremacia branca. Foi uma coisa bem radical. Obviamente que nós fomos muito criticados por uma parte da população. O que acontece cada vez mais, Lilian? Quando você tem um ponto de vista, quando você tem segurança a respeito do que você acredita, quando as suas marcas têm propósito, inevitavelmente você não vai agradar todo mundo. Inevitavelmente vai ter um grupo de pessoas que vai sair da sua marca ou que vai até fazer campanha contra suas marcas. Mas a gente sempre acha que o mais importante é a gente continuar na nossa consistência, na nossa linha, e novos consumidores virão. Essa tem sido a nossa experiência. Às vezes a gente perde consumidores, mas a gente ganha novos consumidores, e os consumidores que a gente ganha, eu acho que são pessoas melhores. Acho que é um pouco aquela coisa da gente fazer o que acredita e dormir tranquilo, né? Poder dormir tranquilo. É isso aí, Lilian. E eu acho o seguinte, todas nós que temos esse privilégio de ter tido uma boa casa, com amor, uma educação, hoje um trabalho, eu acho que a gente tem o privilégio, a gente tem uma super responsabilidade. É muito urgente a nossa responsabilidade em mudar essa situação de injustiça racial. É uma coisa que assim quebra o meu coração. A gente, alguns anos atrás, criou na Unilever um movimento chamado Unstereotype, para quebrar os estereótipos. Eu quero muito que você fale do Unstereotype, que é muito importante. Hashtag é muito importante. Isso. Então, o que acontece? A gente fez uma pesquisa para entender como é que estava a situação de propaganda no mundo, não só da Unilever, né? Eu queria entender qual era o panorama da propaganda no mundo. E quando vieram os resultados, eu fiquei absolutamente chocada,
porque 60% das mulheres já não se relacionavam mais com a propaganda, porque elas olhavam para aquilo e falavam, imagina, essa aí não sou eu. E não eram só as mulheres, os homens também. Então, já começou por aí. Depois eu fui vendo os dados e, assim, 3% das propagandas no mundo mostravam mulheres numa posição de liderança. 3%. 0,3% eram mulheres inteligentes, que tinham algum sinal de inteligência. Então, você olhava para aquilo, eu queria chorar. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com o mundo da propaganda? O que aconteceu foi muito simples. O que aconteceu é que a propaganda ficou parada por uns 50 anos. A gente não evoluiu. Então, o que acontece? Na hora de escrever um briefing, na hora da agência pegar aquele briefing e criar alguma peça criativa, vai tudo para o modo automático, e o modo automático é usar estereótipos. E aí a gente falou, não, vamos parar com isso e vamos começar a quebrar os estereótipos agora. E quando a gente começou a quebrar os estereótipos, coisas super simples. Às vezes, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, os cubinhos quinor para cozinhar. Normalmente, a gente usava aquela mama que ficava assim na cozinha, cozinhando aquele jantar maravilhoso, e aí punha a mesa, e a família jantava, todo mundo feliz. Aonde que está essa mama que fica lá na cozinha, cozinhando? Não existe mais essa mama, né? Bom, aqui em casa mesmo, se meus filhos esperassem eu cozinhar, teriam morrido de fome, né? Em compensação, eles mandam bem, né, Aline? O Wilson, eles mandam os filhos. super bem. O Wilson, o Felipe e o Fred, os três cozinham bem. Olha, o que eu sei fazer é isso aqui, ó. Eu sei fazer chá, eu sei fazer gelo e eu sei fazer chá gelado. Ó, esse é meu repertório, Lilian. A gente começou a fazer essas mudanças que, enfim, não eram só mudanças para as mulheres, mudanças para os homens também. Porque se você for pensar, ser homem hoje em dia também não é fácil. Para você ser homem hoje em dia, se você olhar tudo que tem na mídia hoje, você tem que ser poderoso, rico, você tem que ter 10 namorados, você tem que ter aquelas ondinhas na barriga, como é que chama aquilo? Tanquinho. Quem é que tem tudo isso? Né? Quem é que tem? Só o leão serva o marido da Lília. Então, essa masculinidade... Fake news isso. Fake news. Essa masculinidade tóxica que a gente também encontra em relação à propaganda, na propaganda, também tinha que mudar. Então, a gente começou a mudar. Não, vamos tirar o papel desse homem, vamos mudar o papel dele, vamos colocar esse homem como um pai que está cuidando de um filho, de um bebê. O que aconteceu? Quando a gente começou a mudar, primeiro, as consumidoras e os consumidores começaram a nos olhar e falar, uau, que maravilha! A gente teve um nível de branding, né, de marca, 37% mais alto, 28% mais interesse de compra das nossas marcas, e o enjoyability, que é o quanto as pessoas curtiam assistir os nossos filmes, foi para o céu. Então, não foi só uma questão de fazer bem para a sociedade, isso fez muito bem para o negócio também. E quando a gente recebeu esses primeiros resultados, eu fui para o meu chefe e falei para ele, escuta, isso é bom demais para ficar só na Unilever. Eu acho que a gente tem que levar isso para a United Nations, a ONU, e fazer com que a ONU convoque um grupo enorme de empresas para que todo mundo comece a fazer essa desmistificação na televisão, na propaganda, e tirar os estereótipos. E foi isso que a gente fez. E a gente convidou, inclusive, os nossos concorrentes para sentar na mesma mesa e falar, gente, a gente aprendeu isso, a gente acha muito importante que todo mundo comece a desmistificar e tirar e quebrar os estereótipos. Enfim, hoje tem mais de 100 empresas, empresas gigantescas, Google, Facebook e muitas outras. Aí no Brasil tem uma coleção enorme, que já tem um capítulo da Aliança Sem Estereótipos aí no Brasil. Quem não estiver lá, por favor, entre. Tem muito aprendizado. Então, o que acontece? Quando a indústria toda começa a pensar na propaganda como uma força para o bem, as coisas começam a entrar nos eixos. Isso é bom para o negócio deles, mas isso é melhor ainda para a sociedade. Agora, Aline, para você refletir essa diversidade na comunicação, internamente também ela existe? Claro.
Dentro do meu cargo de diversidade, o que eu falo é o seguinte, Lilian, todo mundo fala muito em diversidade e inclusão. Diversidade é ter a representatividade ao redor da mesa. Inclusão é dar voz para essas pessoas poderem falar ao redor da mesa. Mas a nova fronteira está em belonging, que eu não sei como seria a melhor forma de traduzir. Pertencimento? Eu acho que sim, eu acho que sim. E pertencimento seria essa sensação de que não só eu tenho voz, mas que eu estou sendo ouvida. E o mais importante ainda é que eu estou sendo ouvida quando a minha opinião é diferente dos demais que estão ao redor da mesa. Então, é um desafio gigantesco. Nós não estamos lá no Unilever, ainda tem muito chão para andar, mas a gente está caminhando. Nessa caminhada, a gente começou focando na questão de gênero. Então, a gente queria ter 50% de homens e 50% de mulheres na área gerencial da Unilever mundial. E foram 10 anos capinando, trabalhando muito, mas chegamos lá. Um ano antes do target que nós tínhamos, o ano passado a gente fechou com 50% homens, 50% mulheres na nossa liderança. Super bacana, a gente ficou contentíssimo, mas ainda tem muita coisa para fazer nessa questão de gênero. Mas quando a gente já chegou num patamar bom de gênero, a gente falou, agora está na hora da gente começar outras frentes com muito mais intensidade do que nós tínhamos antes. Então, a gente começou na área de pessoas com desabilidades, se fala assim em português também? Pessoas com deficiência. Deficiências, e a gente colocou um target de se tornar a empresa mais convidativa para pessoas com deficiências no mundo. Estamos no começo da nossa trajetória, mas estamos indo bem e as coisas são incríveis quando você traz pessoas com esse tipo de deficiência, com vários tipos de deficiência. Nós temos todos os tipos de deficiência no Unilever. É impressionante como gera muito mais empatia, compaixão, engajamento de todos os outros funcionários. É mágico, é transformador e é mágico. Mas não só isso. Então, tem essa parte de deficiências que a gente está trabalhando bastante. Temos uma parte de LGBT QI+, que é super complicada, porque é uma gente, área de LGBTQI+. LGBTQI+, é isso aí. Porque é uma área de paixão que eu tenho, porém, em cada país tem uma situação diferente de outro país. Um país difere do outro. Em 50 países onde nós estamos presentes com a Unilever, é ilegal você ser homossexual. Ilegal. Até então, hoje? Até hoje. É uma loucura. A gente fica pensando, não, isso aí são só em alguns países do mundo árabe. Não, tem muitos países. E tem alguns países que não é ilegal, mas socialmente não é aceito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. A gente teve agora, no mês de Pride, a gente fez um monte de atividades. A gente criou um dia de 24 horas de conteúdo da Unilever, do mundo inteiro, a respeito de LGBTQI+. E convidamos todo mundo para assistir. Em alguns países, a gente teve uma repercussão incrível de consumidores que ficaram sabendo e consumidores que eram contra, porque aquilo era contra a religião deles e queriam fazer um boicote contra a Unilever e fizeram boicote contra a Unilever. Uma coisa assim impressionante. Não é a primeira vez, não vai ser a última. A gente sabe, as mulheres também, para conseguirem ter o voto, também tiveram que lutar muito. Então, faz parte. Vamos lá, vamos que vai dar certo. Mas, agora, diga. Como é que você viu esse mês do orgulho gay, do orgulho LGBTQIA+, foi um mês, enfim, além do Covid, além da pandemia, veio a questão do Black Lives Matter, que meio que ofuscou a causa LGBTQIA+. Como é que vocês lidaram com isso, com dois momentos que foram tão explosivos e tão importantes?
Olha, foi muito difícil, principalmente para as duas comunidades, foi muito difícil para as duas comunidades e, obviamente, muitas pessoas estavam na interseccionalidade entre essas duas comunidades. Mas na hora que estourou, principalmente com a morte brutal do George Floyd, que foi uma coisa terrível, ninguém tem palavras para descrever. Naquele momento não tinha condições de falar nenhum outro assunto. Aquele era o assunto e era com muito respeito que a gente tratou aquele assunto. Então, muitas das festividades que a gente queria fazer com o Pride, a gente teve que postergar. A gente postergou, acho que 1 ou 2 semanas, para que desse um pouquinho mais de tempo, para que não ficasse uma coisa difícil até para a comunidade LGBT participar, porque muita gente da comunidade LGBT, obviamente, estava sentida com a morte de George Floyd. Quem não ficou sentido com todo esse movimento que estava acontecendo? Então, não era um momento de grande celebração. Então, a gente postergou um pouquinho e fizemos na sexta-feira passada, se não me engano, e foi incrível, foi incrível. A gente teve cineastas do mundo inteiro fazendo filmes, longas, curtos, coisas impressionantes, adoraria dividir com você. Na Índia, por exemplo, onde a gente já teve muitos problemas também, a gente está suportando, a gente está investindo muito em conteúdo LGBT. A gente fez uma campanha alguns anos atrás, Lilian, que até ganhou no Festival de Cannes o Grand Prix, é uma campanha onde a gente resolveu usar 6 protagonistas e todas elas eram trans, homens que tinham transitado para mulheres. Na Índia, né? Na Índia. Então, você imagina, já é um país conservador. E quando nós criamos essa campanha, era uma campanha até de chá. E a ideia era de que o chá aproxima, o momento de tomar um chazinho é um momento de você se aproximar, de quebrar barreiras, de conversar, de perceber que existe um ser humano do outro lado. E dentro da companhia a gente discutiu muito, será que a gente faz, será que a gente não faz? A gente sabia que ia ser polêmica, mas a gente não tinha ideia do tamanho da polêmica que nós íamos causar no mercado. Foi assim uma coisa enorme, impressionante. E lá, de novo, perdemos muitos consumidores que ficaram revoltados. Mas, como eu disse antes, também ganhamos novos consumidores. E esses consumidores que a gente ganhou são consumidores que são fiéis, são consumidores que viraram grandes advocates, grandes líderes para as nossas marcas, que estão aí falando das nossas marcas por livre e espontânea vontade. Mas mais legal do que isso, eu acho, são as cartas que a gente recebeu, e lá na Índia ainda se manda carta, né? Nem todo mundo está conectado, mas eu me lembro da gente ter recebido uma carta de um pai que falou que depois da campanha, da repercussão, de tudo que aconteceu e de como, depois dessa história toda a comunidade trans saiu por cima, ele resolveu se conectar com o filho dele, que fazia 20 anos que ele não se conectava. Então, são essas histórias que fazem a gente continuar fazendo o que é certo. São essas histórias que nos motivam a quebrar os preconceitos, mesmo sabendo que a gente vai ter retaliações. Eu queria agora ir um pouquinho para a economia prateada, que são as pessoas acima de 55 anos, que recentemente também foram visibilizadas. Como é que é esse mercado? Então, esse mercado é um mercado, economicamente falando, milionário, porque são pessoas que já têm uma certa idade, onde elas já fizeram boa parte da carreira delas, onde elas têm todos os savings, todas as economias, têm um poder de compra enorme, mas também, de novo, olhando para a propaganda, não se encontram, ou se encontram de uma forma muito mal representada. Então, muitas empresas, eu acho que agora têm um olhar para as pessoas mais velhas. 55 anos é o mais jovenzinho desse grupo. E a gente, na Unilever, a gente também está investindo muito nessa área, não só como propaganda, mas também com linhas especiais de produtos. E o ano passado, será que foi o ano passado? Já nem sei se foi o ano passado, acho que foi o ano passado. Nós fizemos uma campanha, Lilian, que eu amei,
do sorvete Magnum. Eu também amei. Conta. E essa campanha, normalmente, a gente sempre tinha as menininhas lindas comendo sorvete e tal, mas dessa vez a gente resolveu quebrar os estereótipos de uma vez. E a gente foi convidar esta mulher fenomenal, essa fashionista americana, Iris Apfel, com mais de 90 anos. Quase 100. Para estar na nossa campanha. E ela foi brilhante. E eu me lembro das discussões que nós tivemos. Eu sempre fui super fã dela, imagino que você também, porque ela é um ícone. Então eu estava assim, histérica, né, para poder conhecê-la, para vê-la, para estar com ela. E eu me lembro das discussões, porque muita gente falava, Aline, ninguém conhece essa mulher. Você vai para outros países, ninguém vai conhecer. Os americanos, sim, talvez algumas pessoas mais ligadas à moda, mas ninguém vai conhecer, ninguém vai entender por que a gente tem essa senhora na propaganda de Magnum. Enfim, o roteiro que foi feito pela agência Lola, na Espanha, eu acho que foi um roteiro brilhante, que é o roteiro dela fazendo como é que chama? The Will. Quando você morre, você deixa o seu testamento. Testamento. Era ela, olha eu, né? A pateta aqui já não fala mais português. Ela escrevendo o testamento dela, com todas as sabedorias da vida dela. Então, é um filme lindo, poético, esteticamente impecável, como ela, que foi sucesso no mundo inteiro. Esse foi sucesso no mundo inteiro. Antes da gente ir para uma outra coisa, eu queria só saber de você, que acho que é uma expert no assunto, porque a gente falou do oportunismo da pessoa não entrar numa onda que não é dela. Sim. Mas digamos que um Black Lives Matter tenha despertado a consciência de uma marca que nunca tivesse pensado naquilo. Sim. Como que você acha que uma marca pode começar, entendeu? Sem soar oportunista? Como é que seria esse caminho? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu acho que a marca ela tem que entender o assunto. Não dá para surfar nessa onda, tem que entender o assunto. Então, procurar entender o que está acontecendo. Se é uma marca local, por exemplo, se é uma marca brasileira, entenda o contexto brasileiro, entenda a história do Brasil a respeito do que aconteceu, da imensa injustiça social que nós tivemos no Brasil e temos até hoje. Então, entendimento é o primeiro lugar. Segundo lugar, uma vez que entendeu, qual seria o elemento que faria sentido conversar com a marca? Porque, às vezes, algumas marcas encontram propósitos que não têm nada a ver com a marca. E aí o consumidor também reage de uma forma muito negativa. Então, tem que encontrar um denominador comum. Tem que encontrar uma área que realmente faça sentido para aquela marca estar falando daquele assunto. E no caso, por exemplo, de Dove, a gente começou com a campanha da Real Beleza, e a Real Beleza é uma Real Beleza para todas as raças que existem no mundo. Então, é muito fácil a gente transitar e falar sobre esse assunto dentro de uma campanha que fala de real beleza, de um propósito onde todo mundo, toda mulher tem o direito de se sentir bonita. Quando a gente começou a campanha, inclusive, apenas 4% das mulheres no mundo se autodefiniam como bonita. Uma tristeza, né? A autoconfiança da mulher. 4%? Como a gente tem baixa autoestima? Que Não, loucura. é terrível. É terrível, é terrível. É uma coisa impressionante. E da onde vem essa baixa autoestima, Lilian? Essa baixa autoestima vem do condicionamento que a gente recebe desde que a gente nasceu. As referências que a gente tem, os comentários que vêm, às vezes, até das nossas mães, né? Não, você está gordinha, diminui um pouquinho. Ou, por que você não arruma o cabelo dessa forma? Enfim, é condicionamento da televisão, é condicionamento no outdoor, é condicionamento de todos os lados, que fica muito difícil das crianças escaparem. Por isso que a gente está investindo no Cartoon Network, para que o Cartoon Network comece a fazer conteúdo para quebrar tudo isso desde pequenininhos, né? Desde que a criança comece a entender e se auto-reconhecer. Mas isso é estratégia, hein?
Isso é estratégia. Isso é estratégia. Isso é estratégia do bem. Porque e até tem uma campanha, tem um desenho que chama-se Steven's Universe, que é um dos desenhos de maior sucesso no Cartoon Network. E o Cartoon Network, quando viu o conteúdo que a gente passa para eles, de todos os estudos que a gente faz, de experts que vêm trabalhar com a gente, o Cartoon Network falou, não, eu quero pôr esse conteúdo no meu melhor cartoon, porque eu quero que muitas crianças sejam impactadas com isso. Então, isso daí é uma coisa importante. Mas voltando, então você tem que encontrar uma forma de conversar com a marca, tem que fazer sentido para aquela marca, não pode ser uma coisa alienada ao produto que você tá vendendo. Nem sempre é uma coisa fácil de encontrar, mas procurando a gente sempre acha. E aí começar realmente a entender essas questões e começar a ter atividades que demonstrem o quanto você realmente está cuidando dessa situação. Não adianta você só falar na propaganda. O que você está fazendo? Você está ajudando as ONGs? Você está criando algum programa para ajudar o empreendedorismo de mulheres negras, por exemplo, que é um outro fator assim terrível? Você tem uma ideia, Lilian? Dentro da Unilever eu também cuido de todas as startups. A gente tem conexão com 5.000 startups. Eu tenho um grupo que chama-se The Foundry. E eu fiz um estudo outro dia a respeito disso. Apenas 17% das startups no mundo está sendo aberta por mulheres. E desses 17%, menos de 1% são mulheres negras. É muito triste. E as mulheres, esses 17% de mulheres, a maioria delas, quando elas vão apresentar a ideia para investidores, ao invés delas apresentarem, elas pedem para um amigo, homem, apresentar. Porque elas têm certeza que vão ter mais chance de receber o investimento se o homem apresentar. Eu estou chocada. Não. Tem um estudo que não foi feito pela Unilever, uma outra empresa, mas é sensacional o estudo. Eles mostram a mesma narrativa a respeito de um projeto de uma startup sendo narrado por uma mulher e sendo narrado por um homem. 80% dos investidores escolhem um homem. É o mesmo texto, é o mesmo texto. Então, a gente está muito condicionado. Então, quebrar esses estereótipos, quebrar esse condicionamento é a coisa, eu acho que é uma das coisas mais importantes do nosso tempo de vida aqui. Eu estou assim, como você sabe, focada nisso, tentando quebrar esses estereótipos da forma mais radical possível. Não, acho que esse movimento, que é um movimento que você criou, o Stereotype, É um né? movimento. É um movimento. É uma coisa que todo mundo realmente tem que abraçar, porque é muito forte e muito intrínseco mesmo, né? Agora, um outro padrão que também foi quebrado há um tempo atrás, e acho que foi com Dove, você me corrige, é o padrão de beleza plus size. Sim, exato. Porque também era, assim, eu não entendo como tantos públicos são ignorados quando eles são uma força econômica enorme. Olha, quando a gente começou a fazer filmes de Dove, eu me lembro que a equipe de Londres, eu estava no Brasil nessa época, mas a equipe de Londres lançou uma campanha de outdoors. E nessa campanha a gente tinha fotos de várias mulheres de calcinha e sutiã discretos, calcinha e sutiã assim bonitinhos, discretos, todas juntas. E eram mulheres normais, muitas delas até eram funcionárias da Unilever. E a maioria delas eram bem gordinhas. E eu me lembro dessa discussão, porque muita gente falava, vamos trazer essa campanha para o Brasil. E eu me lembro de pessoas me falando, Aline, você quer criar a marca das mulheres feias? Então, assim, a gente, para lançar o que a gente lançou, a gente teve que enfrentar coisas incríveis, comentários absurdos, mas enfim, hoje em dia eu acho que a gente conseguiu galgar vários passos e eu acho que hoje em dia a aceitação é muito maior, pelo contrário. Hoje em dia, eu acho que se você faz uma campanha com aquela mulher com aquela cintura deste tamanho, com aquela perna desse tamanho, enfim, com aquela pele perfeita,
eu acho que assim, o nível de verdade é tão pequeno que a consumidora não se conecta mais. Mas precisa ser muito corajoso, né? Ainda mais hoje com rede social, onde o chamado gabinete do ódio também é muito atuante, né? As pessoas, em geral, preferem criticar do que elogiar. É muita coragem mesmo lançar e romper mesmo, né? Um ponto que eu queria entender, como que vocês trabalham na Unilever, nem sei se é a tua área, acho que não, mas com certeza você deve estar a par, é o, o excesso, os materiais que poluem, as embalagens, o resíduo que cada produto gera. Como que vocês enxergam isso e quais são as ações que você poderia contar para a gente? Sim, Lilia, olha, essa é uma área também de grande paixão da Unilever. Você sabe que há muitos anos a gente está investindo em sustentabilidade. E é uma situação que agora eu acho que ficou patente. Com o Covid-19, ficou, acho que, muito claro para todo mundo, se a gente não cuidar do nosso planeta, a nossa saúde vai embora do mesmo jeito, porque está tudo muito ligado. Então, eu espero que mais empresas acordem a esse respeito e o consumidor também. Dentro de... Bom, a Unilever, a semana passada, anunciou, a gente está fazendo um investimento de 1 bilhão de euros na área de sustentabilidade, para cuidar de florestas, para cuidar de rios, para cuidar da água em geral, para cuidar da fauna. Um investimento gigante, como você pode imaginar. E dentro de casa, a principal preocupação que nós temos na Unilever é a questão do plástico. Porque o plástico tem um papel na sociedade, mas o papel não é de ficar no meio ambiente, é um papel de ficar na economia, girando na economia. Ele não pode ir para o lixão, ele não pode ir para os mares. Os mares têm toneladas de plástico, né? Então, um dos pensamentos muito importantes que a gente tem na Unilever, em primeiro lugar, a gente quer usar menos plástico. Então, tudo que a gente pode substituir de plástico por algum outro tipo de material, seja alumínio, seja vidro, seja qualquer outro material, papel, papelão, a gente muda. Se não dá para mudar, o que a gente quer fazer é usar plástico de melhor qualidade. Plástico que pode ser reciclado, plástico que pode ser reutilizado. Então, é um plástico que, de novo, pode girar na economia. E o ideal, daqui a algum tempo, seria não ter plástico nenhum. Né? Então, que é um pouco utópico nesse momento, mas é a visão de longo prazo. É chegar num momento onde a gente não tenha mais essa preocupação. Na verdade, todo mundo precisa contribuir, porque a situação é seríssima. Não só de plástico, mas a situação do waste, que é a perda que você está falando, né? Que são todas essas coisas que a gente acaba jogando fora. É uma transição enorme, né? Enorme, dificílima, mas assim, no caso da Unilever, o nosso comprometimento é total. A coisa que mais se fala dentro da Unilever é sustentabilidade. O nosso supply chain foi mudado completamente, nossa área de desenvolvimento de produto foi mudada. Tudo foi mudado para que a gente tenha um produto muito mais sustentável e uma economia mais sustentável. E isso é uma grande paixão para os novos integrantes da Unilever também. A Unilever tem milhões de pessoas que tentam entrar na empresa todo ano. E quando a gente recebe esses novos integrantes, a gente pergunta, mas por que você quis entrar na Unilever? A primeira coisa que eles falam é o nosso compromisso com sustentabilidade, é o nosso compromisso com diversidade e inclusão. Essa nova geração me dá muita esperança. Essa nova geração está totalmente conectada com essas questões e eles vão exigir cada vez mais das empresas a fazerem a coisa certa. Eu acredito nisso também. Total, total. Querida, muito obrigada. Eu acho que você traz muitos insights muito bons, sabe? E acho que é muito inspirador. Acho que todo mundo que está aqui vai sair melhor desse momento. Super obrigada, viu? Te agradeço muito, Lília. Um grande beijo e obrigada aí por todos que assistiram a live. Beijão para vocês. Um beijo para todo mundo aí, viu? E beijo para todo mundo que acompanhou a gente. Um beijo. É isso aí. Tchau, tchau.
Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqueles 3 Cs. Curte, comenta e compartilha. E não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o sininho acionado para saber sempre das novidades. E fica bem.